Gente, vai lá. Relações ecológicas. Estão lembrados? Existem dois tipos de relações ecológicas. Existem relações ecológicas harmônicas e desarmônicas. Joia? As harmônicas, olha lá, são aquelas relações em que ninguém sai prejudicado. Ao contrário das desarmônicas, são aquelas em que os indivíduos vão sair prejudicados de alguma forma. Tá joia? Vamos lá, rapidão aqui. Quando você fala em relações ecológicas ou interações ecológicas, existem aqui as relações intraespecíficas e interespecíficas. As intraespecíficas são aquelas entre indivíduos de uma mesma espécie, intraespecíficas ou homotípicas. E as interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes, correto? Ou heterotípica, tanto faz. Vamos lá, vamos acompanhar ali comigo. As interespecíficas harmônicas. Vamos falar da primeira, colônia. As colônias, gente, são relações entre indivíduos de uma mesma espécie, tá? Em que geralmente há uma unidade estrutural sendo formada. E aí, geralmente, os indivíduos apresentam funções diferenciadas. O grande exemplo de colônia que nós temos são os corais, correto? Que formam as colônias de recifes, que são indivíduos que apresentam funções diferenciadas e geralmente formam uma unidade estrutural. Nesse caso, o grande exemplo de colônia que você poderia dar, lembrar? São os famosos corais. Existem também as caravelas, tá? Que é um conjunto de pólipos, para quem não lembra, que fazem parte dos quinidários, em que cada um desempenha funções diferenciadas. Vamos para o segundo item, sociedade. Sociedades são relações entre indivíduos da mesma espécie em que os indivíduos apresentam funções diferenciadas, certo? Eles apresentam um certo grau de interdependência. Grande exemplo de sociedades são quem? Os insetos sociais, estão lembrados? As abelhas, os cupins, tá? Temos aí as formigas, cada um desempenhando funções diferenciadas. Tanto que a abelha, você sabe, nós temos a abelha rainha, temos as operárias, temos os zangões, cada um apresentando uma função diferenciada. Isso é viver em sociedade. Bom, agora vamos lá. Vamos falar agora em relações harmônicas interespecíficas. Grande exemplo, mutualismo obrigatório. O mutualismo obrigatório é aquela relação em que os indivíduos, tá, estão intimamente ligados entre si, correto? E há um benefício mútuo entre eles. É uma associação obrigatória de benefício mútuo. Um não vive sem o outro. O grande exemplo são os líquens. Os líquens formados por algas mais fungos, lembra? A alga fornece carboidrato para o fungo fornece água para as algas e um não vive sem o outro. Morre a alga, morre o fungo, morre a alga. Um não vive sem o outro. Isso é mutualismo obrigatório, benefício mútuo. Certo? Bom para quem? Para os dois indivíduos. O outro é o mutualismo não obrigatório, que envolve um caso de protocooperação. Gente, existem vários exemplos. Tem a história do gado e da ave, lembra? Que a ave fica em cima do boi comendo o carrapato. Quem se beneficia? Os dois. Né? O boi que está tendo o corpo livre dos carrapatos e ao mesmo tempo o pássaro que está se alimentando. Outro grande exemplo é a história do jacaré e do pássaro palito. O jacaré abre a boca, o pássaro palito começa a se alimentar de parasitas que estão na boca do jacaré. Ou ao mesmo tempo que a ave está se alimentando, o jacaré está tendo o corpo limpo. Não é isso? Os dentes limpos, a boca limpa. Um não vive sem o outro? Não, eles podem viver separados, mas é melhor viverem juntos porque daí os dois acabam se beneficiando. Isso é protocooperação. Outro exemplo que nós temos é inquilinismo, né? Também chamado de epibiose. É aquela história do peixe-agulha e do pepino do mar. Lembra? O peixe-agulha penetra pela boca do pepino do mar, que é um equinodermo, e fica escondido dentro do pepino do mar. E aí o que acontece? Ninguém é louco de comer o pepino do mar, não é isso? Porque ele é um animal que apresenta espinhos pelo corpo, pela pele, é um equinodermo. E aí o peixe-agulha fica escondidinho lá dentro do pepino do mar e acaba se beneficiando disso, correto? Aí o que acontece? O peixe-agulha, ele fica escondido, e aí ele entra pela boca do pepino do mar e sai pelo ânus. E coloca a cabecinha lá no ânus do pepino do mar, opa, tá tudo de boa, né? Não está acontecendo nada aqui, vou embora. Pega e se esconde ali, se escondeu, vai embora, sai do pepino do mar, sem prejudicar o pepino do mar. Então o pepino do mar não foi nem bom nem ruim, foi indiferente. Só foi bom para o peixe-agulha, só ele se beneficiou. Isso é inquilinismo, tá? Ou epibiose. Usou como abrigo. Outro caso é o comensalismo. O comensalismo é aquela relação em que também apenas o indivíduo se beneficia. Certo? Isso é o comensalismo. O grande exemplo é o tubarão e a rêmora, aquele peixinho que tem uma ventosa e fica embaixo do tubarão. Aí o tubarão está se alimentando, aquela coisa toda, começa a sair resíduos de carne, pedaço de carne pela boca do tubarão, a rêmora vai e faz o quê? Se alimenta do resto. E aí, professor, ele prejudicou o tubarão, ele beneficiou o tubarão? Gente, o tubarão tanto faz como tanto fez, correto? Só foi bom para quem? Para a rêmora. Ela usou os restos alimentares deixados pelo tubarão. Apenas um se beneficia. Então vamos lá, nós temos aí as harmônicas. Colônias, sociedades, correto? Mutualismo obrigatório, mutualismo não obrigatório, que é a protocooperação, temos o inquilinismo e temos o comensalismo.
Fechou? Vamos agora para as desarmônicas, em que alguém vai sair prejudicado. Correto? Gente, as desarmônicas, vamos falar aqui primeiro das intraespecíficas. Nós temos a competição, correto? E temos aí o canibalismo. A competição é aquela relação ecológica em que dois indivíduos da mesma espécie se beneficiam. Aliás, se competem entre si, desculpa. Né? São dois indivíduos que competem entre si. Se é da mesma espécie, eles vão competir pelo quê? Vamos lá. Eles vão competir pela área, certo? Vão competir pelo alimento, vão competir pela reprodução, vão competir pela liderança. E aí, professor, o que acaba se beneficiando da história? Nenhum dos dois. Em caso de competição, gente, seja da mesma espécie, seja de espécies diferentes, ambos saem prejudicados de alguma forma. Isso é entre indivíduos da mesma espécie. Agora, existe também a competição entre indivíduos de espécies diferentes. Se eu pegar, por exemplo, o boi com o cavalo, o boi come capim, o cavalo também. O boi vive naquela área onde tem o capim, o cavalo também. Então eles acabam entrando em quê? Em competição. Quem sai prejudicado? Os dois. Beleza? Uma outra questão de vestibular muito legal de relações ecológicas é o predatismo. Predador é aquele indivíduo que faz o quê? Ele vive, né, ele precisa de um outro animal para poder sobreviver. Ele mata outro indivíduo de uma outra espécie para poder sobreviver. É a história do leão que come a zebra. Correto? Apenas o leão se beneficia e a zebra não. Isso é predatismo. Que é diferente de canibalismo. Lembra? O predatismo são indivíduos que matam outro de outra espécie para se alimentar. É o caso do leão e da zebra. O canibalismo é uma relação entre indivíduos da mesma espécie, em que um indivíduo mata outro da mesma espécie para poder se alimentar. Certo? É muito comum no mundo dos animais. Você já viu aí a história de escorpiões que matam outros, aranhas que matam da mesma espécie para se alimentar, ursos polares que matam outros da mesma espécie para se alimentar, hienas, os leões que, lembra da história? Quando dois leões começam a competir entre si, um deles ganha e vai e mata os filhotes, né, do anterior e acaba comendo em alguns casos. Isso é canibalismo. Tudo bem? Então nós vimos competição, vimos predatismo, vimos canibalismo. Tem uma relação ecológica chamada de amensalismo, que é aquela relação em que uma espécie não deixa a outra crescer. Está lembrado? Porque ela joga o que no ambiente? Substâncias tóxicas, toxinas. É o caso dos fungos, das bactérias. Grande exemplo é o fungo, né? A famosa penicilina, que é o fungo penicillium, que inibe o crescimento de bactérias porque ela joga substâncias tóxicas no meio. Correto? Isso é um exemplo de amensalismo. Outro exemplo famoso de amensalismo é a história da maré vermelha. Lembra da maré vermelha? Existe um grupo de algas chamada Goniolax catanella, correto? Que ela se reproduz nos oceanos através, por exemplo, de poluição, por exemplo, aumento da temperatura global. Ela se reproduz exageradamente e libera uma toxina na água, certo? E aí gera aquele fenômeno, aquela cor toda avermelhada do ambiente, né, no ambiente aquático, chamado de maré vermelha. Mata alga, mata bactéria, mata peixes, mata crustáceos através das toxinas. Quando usa uma toxina para matar outro indivíduo, correto? Aí eu chamo de amensalismo, também chamado de antibiose. Joinha? Herbivoria também é um caso tá, de relação ecológica desarmônica. A herbivoria são animais que comem vegetais, vivem às custas de vegetais. É o caso da vaca que vive às custas dos vegetais. Correto? Aí você chama de herbivoria. E tem que tomar cuidado com uma coisa, gente. Tem questão que fala assim, ó. Um passarinho comeu uma semente. Aí o nome fala, um animal comeu a semente. Então é herbivoria. Cuidado. Gente, o que é que tem dentro da semente? Dentro da semente tem um embrião. Confirma? Se o passarinho come a semente, ele engole aquele embrião, o embrião morre. Então tem casos que a digestão mata o embrião. Aí nesse caso, o passarinho matou o embrião não vai ter oportunidade de se desenvolver. Ele matou um outro indivíduo de espécie diferente. Isso é chamado de predatismo. Fechou? Então quando a ave se alimenta de uma semente, você vai chamar de predatismo. Agora, quando eu tenho um animal que vive às custas do vegetal, fica comendo folha, né? Como é o caso da vaca que vai comendo capim. No outro dia depois, o capim vai brotando e vai ficando aquele ciclo. Isso é herbivoria. E para encerrar, o parasitismo. O parasita é aquele indivíduo que vive às custas de outra espécie diferente para poder, né, sobreviver. Tá lembrado? Pode ou não matar um indivíduo. Tranquilos? Aí nós temos o caso do homem com a lombriga, do cachorro com o carrapato. Você sabe que o carrapato vive às custas, né, dos nutrientes que estão no sangue do cachorro. Pode ou não matar. Beleza? Tá aí, galera. Relações ecológicas. Tudo bem? É um tema que está sempre caindo no vestibular. Isso é fato. Tá? Isso é fato. Então toma cuidado com esses exemplos de relações ecológicas.
Tranquilo? Uma linha super rápida para você, para poder esclarecer um pouquinho mais. Grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau!